Divânia, eu queria fazer uma retrospectiva, né? O mercado de nutrição, acho que ele mudou muito ao longo da sua carreira e do seu caminhar. Conta pra mim como foi o seu começo, como a Divânia começou. Então, eu fiz o técnico antes de fazer a faculdade de nutrição. Sim. E era uma área que eu gostava, então tinha aquela questão da afinidade também familiar, meu pai era confeiteiro, então eu ajudava meu pai, então tinha aquela coisa da união, né, do amor ali pela comida. E aí eu queria continuar replicando isso. Fiz o técnico para poder, é isso mesmo? Sim. Né? Olhar a questão do amor pelo alimento, como que isso acaba preenchendo. E fiz o técnico. Quando eu fui fazer a faculdade, eu já estava trabalhando como técnica. Então, eu tenho mais de 20 anos aí na área. E eu me formei com 5 anos de experiência em cozinha industrial. Então, assim, já sabia o que eu queria e o que eu não queria. Ela já tinha experiência na cozinha. Eu passei a perna em muita gente ali, logo no começo. No bom sentido, claro. Claro. Mas aí, quando eu fui pra nutrição, e eu me formei ali, eu sabia que eu queria essa parte de atendimento. Só que hoje... a nutrição, ela é popular. Sim. E na minha época não era. Eu comecei atendendo personal diet, eu ia na casa das pessoas, então muitas vezes eu atendia uma pessoa que ela falava, vai lá e atende meu pai, atende minha mãe. Eu chegava e eles perguntavam, você é uma cozinheira sofisticada? Olha... O que você vai fazer aqui? Sabe, eu não vou poder mais comprar isso, você vai comigo no mercado? Então eles não sabiam, assim, de jeito nenhum o que era um nutricionista. Então eu mostrava a ciência da nutrição, o quanto a gente com o alimento impactava de forma positiva e negativa, corrigia. E nisso a gente foi transformando a parte da alimentação. Eu fui atendendo, né, residencial. Você começou no personal diet. Comecei no personal diet. E assim, ninguém ajudava ninguém na minha época. Era uma puxação de tapete danado. Então, assim, não tinha uma parceria onde eu chegasse numa clínica, quero atender, né? Então, existia muito que o nutricionista não tinha autoridade. Você fez estágio, Divânia? Fiz. E nos estágios, assim, eles foram muito decisórios. Foram 4 estágios, assim, maravilhosos. Sim. E que eu realmente tive uma visão do que eu queria. Eu não sabia qual caminho eu tinha que ir. Certo. Então, pra mim, qualquer caminho ia. Tô formada, quero trabalhar. Mas o estágio, eu falo que ele é um ponto de decisão ali. Então, os meus estágios eu fiz o primeiro que foi em saúde coletiva, que eu fiz na aeronáutica, que eu amei, que era atendimento. Legal. Então, realmente, eu sabia o quanto a gente ia impactar de forma positiva na vida do outro. Então, eu tive um acerto ali. Fiz de educação nutricional. E eu falava, gente, é por meio da educação que a gente vai transformar ali o dia a dia. Sim. E aí, teve a parte de UAN, e que eu já tinha essa experiência. Então, o que é o UAN? Que é cozinha industrial. Você trabalha na gestão, tanto de qualidade, quanto gestão também de uma equipe. Legal. Então, ali era muito gostoso, porque eu aprendi muito olhando, tanto o meu pai na parte do doce e ali na parte do salgado. Então, assim, é muito gostoso, porque hoje, quando a gente orienta um paciente, você tem que saber o que você está fazendo, né? O que você está falando. Então, para saber o que você está falando, você tem que fazer. Então, isso te dá uma forma mais assertiva também para você orientar. Então, tinha já uma experiência ali. E quando eu fui escolher a outra área, que era o hospital, que era obrigatório, ali eu tive certeza que não era o que eu queria. Que não era o que você queria. Esse caminho aqui a gente fecha. Então, a gente tem um impacto muito positivo ali nessa área que eu via, né? Que assim... Sim. Mas muitas vezes não, né? O paciente, às vezes, a gente perde o contato. Às vezes não. A gente perde completamente o contato. E num consultório, não. No consultório, você traça um plano de negócio para o paciente. Então, assim, você sabe um começo, um meio e um fim. E a partir dali, a longevidade. E no hospital, não. No hospital, ele entrou, você dá uma orientação e tchau. E muitas vezes a gente tem que fazer orientação que não é o que a gente pode, né? É o que acaba... Você gosta desse servir ao outro de maneira contínua. Você tem algum paciente que você tem desde o seu começo que está contigo até hoje? A maioria. É? A maioria. Eu pego assim, num mês, se eu pegar um paciente novo, é muito. E eu só pego paciente novo por indicação. Então, assim... É realmente alguém do meio ali. Eu não atendo pacientes abertamente, assim. Os meus pacientes são tudo acima de 10 anos. E é assim... É uma história de vida juntos. E não tem presente maior do que acompanhar essa evolução. Então, assim, tem gente que fala, como que você consegue dar conta? Porque eu faço parte desse meio desses pacientes. Sim. Então, assim, eu faço parte da história de vida deles. Sim. Então, pra mim, não é como você dá conta de atender. É como que eu saio da vida deles, assim, dessa forma, né? Enquanto eu tenho energia e
tô ali, eu conheço o nome de cachorro do paciente, sabe assim, Filho, viagens, papagaio. filho, tudo. Imagino.